Olá, conselheiros, conselheiras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Conselheiros, indo ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas, seja aqui pelo nosso canal no YouTube, como também pelo Spotify, trazendo empresários, executivos, conselheiros, para falar um pouco da sua jornada profissional, contando um pouco da sua vida pessoal e profissional, para que tanto nós aqui no estúdio, né, como você aí também, possa tirar insights, pílulas de sabedoria. Comigo aqui mais uma vez, meu querido Udo. Tudo bem, Udo? Tudo bem, Marcelo? Tudo Prazer bem. estar aqui com você de novo. Cada episódio é um aprendizado, não é mesmo? Cada episódio é uma aula, eu diria. Não só para a gente, mas também para a nossa querida audiência. Falando em audiência, caso seja a sua primeira vez aqui no nosso podcast Os Conselheiros, te convido a se inscrever no canal, clica aí no sininho para você acompanhar também as novidades e próximos episódios. E se quiser deixar um comentário, uma curtida, nós agradecemos. Se quiser compartilhar com outras pessoas esse conteúdo, para que outras pessoas também possam aprender assim como nós, fica aqui à sua disposição. Quem que a gente está trazendo para conversar conosco hoje, Udo? Eu acho que hoje a gente vai ter um episódio bastante marcante, eu diria assim, que a gente vai falar de uma área que eu já tive a oportunidade de participar. E para mim, pelo menos na época que eu atuei, foi um alimento para o meu espírito. E é uma coisa que a gente não encontra em todas as atuações que a gente tem, né? E eu estou muito ansioso para escutar o que o nosso querido Carlos Bretos tem a compartilhar com a gente. Carlos, muito obrigado pela sua disponibilidade. É um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. O prazer é meu, um prazer enorme estar com vocês, o Udo, Marcelo, o pessoal da Board Academy, com os espectadores. A gente não troca a oportunidade de poder estar interagindo, poder estar conversando, né? A vida é isso, a vida é um aprendizado contínuo. E a gente espera poder aqui trocar algumas ideias e quem sabe deixar aí alguns insights. Eu certamente vou sair com o aprendizado aqui dessa conversa com vocês. Prazer imenso estar aqui. Muito obrigado, Carlos, também, mais uma vez, aí agradecendo pela oportunidade de você estar conosco. A gente começa sempre a nossa conversa com os nossos convidados, e eu poderia aqui ler um currículo seu, né? Mas a gente não gosta muito disso. É melhor que o nosso telespectador conheça o Carlos pelo próprio Carlos. Então, qual que é a sua origem familiar, de que cidade, onde você cresceu, sua formação e depois primeiros passos ali na carreira até a gente chegar no tema, então, que vai ser da nossa conversa do podcast. Legal, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Eu costumo dividir, assim, você tocou num tema que para mim é muito relevante, currículo, né? E a gente acha que vai ficando, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais maduro e a gente começa a discernir melhor o que é essência e o que é existência, né? Então, eu acho que o currículo ele pode trazer muita informação sobre experiência, notadamente experiência profissional, né? Mas acho que a essência não consegue ser substituída por um currículo. Então, pretendo fazer aqui, eu faria uma brincadeira com vocês aqui, perguntando quanto tempo a gente tem, porque a história é longa, né? Mas tentando fazer dessa longa história algo curto, eu vou voltar só até os meus antepassados, os meus avós paternos, espanhóis, né, que decidiram deixar a Espanha, né, muito desapontado pelo país no momento da Guerra Civil Espanhola. E meu pai era filho único, então os três tomaram um navio saindo da Espanha e chegaram no Porto de Santos com um pedacinho de papel no bolso com o nome de um senhor espanhol que vivia num lugar chamado São Paulo. E era tudo que eles conheciam do Brasil. Né? A roupa do corpo e a vontade de começar uma vida nova. Então, acho que isso ilustra um pouquinho essa jornada toda, né? E eu acho que não dá para a gente falar da gente sem a gente resgatar, né? O que forma a nossa essência, né? Exatamente. Então, assim, foi um trabalho, obviamente, chegaram em São Paulo, né? Chegaram no Porto de Santos, subiram para São Paulo. Depois de algum tempo conseguiram localizar o tal espanhol conhecido, né? Que ajudou, apoiou-os a se instalar e começar a vida aqui. Eu tenho uma paixão enorme pelo Parque do Ibirapuera. E ali eu tenho contato com minhas raízes também, porque um dos primeiros trabalhos do meu avô chegando aqui foi trabalhar como
como na empreitada da construção do pavimento da Marquise do Ibirapuera. Foi o primeiro emprego dele no Brasil. Então, quando eu estou no Parque do Ibirapuera, eu estou em contato com ele e, obviamente, depois toda a história de vida que a gente teve, né? Meu pai se casou com uma brasileira, né? Meu pai já falecido, se casou com a minha mãe, uma brasileira, já falecida também, infelizmente, de Pernambuco. Se conheceram em São Paulo e constituíram a nossa família, né? 3 filhos, eu sou o filho do meio. E então, meu pai, chegando aqui com 18 anos de idade, fez um curso intensivo, fez uma formação de nível médio e foi para a vida, foi trabalhar e se lançou na vida como vendedor. E a minha mãe sempre cuidando dos filhos. E a nossa vida foi marcada por... Não dá para falar que a gente passou fome, né? Longe disso. Mas sempre foi aquela coisa muito justa, muito contadinha, né? Então, nós 3 tivemos a nossa vida toda de estudo em escolas públicas. E, obviamente, vivendo nessa situação, ia chegar um momento em que os filhos... Tem um irmão, José Luiz, mais velho, 2 anos mais velho, e uma irmã, Ana Clara, 2 anos mais nova. Ia chegar o momento da faculdade, né? E tendo vivenciado a escola pública, a chance de entrar na universidade pública também não era das maiores, né? Já naquela época. E então meu pai profetizou, né? Uma conversa que tivemos quando eu estava com 13 para 14 anos, falou, olha, é possível, né, que o meu irmão ia prestar a faculdade de medicina ou odontologia, falou, é possível que ele não tenha a oportunidade de cursar na universidade pública e que ele vá para a universidade privada. Se acontecer isso, quando chegar a sua vez, seria importante também que você tivesse uma condição, uma capacidade já de, não podendo entrar numa pública, entrando numa privada, também de ajudar, de contribuir, já está preparado para o mercado de trabalho, né? Para o mundo do trabalho. Então ele me convenceu que seria interessante eu fazer um curso técnico, né? Então me preparei para um curso técnico, fiz na Getúlio Vargas, na ETEC Getúlio Vargas, de eletrônica, de forma que eu estava preparado já para exercer uma atividade como técnico em eletrônica quando chegasse o momento. E foi o que aconteceu, na verdade, foi o que aconteceu. Meu irmão fez a universidade, fez odontologia na UMEC, e quando chegou o meu momento também, eu prestei o vestibular para todas as universidades. Pela FUVEST eu fiquei por poucos pontos e todas as outras privadas eu passei. E aí eu só faço um pequeno resgate, que eu acho que vai chegar no momento que a gente vai falar de uma decisão muito pessoal de olhar para dentro e procurar manifestar, executar, né, o tal do give back, que é aquela coisa que muita gente fala e tem algumas dificuldades em pensar em como é que eu parto. Durante essa jornada toda que eu mencionei até aqui, houveram situações daquelas das mais inusitadas possíveis, né? São aquelas mãos estendidas que não fossem essas mãos, certamente a minha jornada teria sido muito diferente, né? Começo com a oportunidade de poder estudar inglês sem ter capacidade de pagar uma escola de inglês, né? Havia o inglês no ensino básico, que era muito básico, bastante básico. Mas aí, enfim, teve ali uma situação de uma prova aplicada por uma escola privada, né? De escola de inglês, de idiomas, e eu fui o segundo melhor na classe. O primeiro melhor na classe era um coleguinha meu que era americano, filho de americanos, e portanto ele teve a melhor nota. Né? E minha mãe não se conformou com aquilo, foi conversar com a mãe dele e falar, ele vai estudar inglês? Falou, não, ele não vai estudar inglês, ele já sabe inglês, ele inclusive é alfabetizado em inglês e tal. Você se importaria, né, de eu me apresentar na escola com meu filho, dizendo que você passaria a tal bolsa para ele? Falei, de jeito nenhum. Eu fiz lá uma cartinha, minha mãe bateu na porta e eu consegui uma bolsa de inglês e comecei a estudar inglês. Né? Então, essa é uma de várias passagens. E na faculdade não foi diferente também. Nesse momento da faculdade, quando eu passei no vestibular, então eu tinha ali, a situação já tinha... Estava concluindo o curso, faltava um ano do curso, da conclusão do curso técnico. Eu não tinha o diploma ainda, mas estava preparado para ir para o mercado. Eu falei, então eu vou buscar emprego,
né? E também teve uma oportunidade através de uma iluminação lá de um conhecido da família, que ele representava uma instituição religiosa que oferecia um programa de bolsas de estudo que estavam para a universidade, curso completo, e que estavam condicionadas à performance durante o curso. Então, não havendo problema, performando durante o curso, teria a bolsa até o último ano sem absolutamente nada em troca. Então, essa foi uma outra oportunidade também que me... Então, assim, a gente recebe, a gente vibra, a gente coleciona, mas naquele momento, na fase da vida, a gente talvez não consiga realizar o que aquilo significa. Você está trazendo um ponto muito interessante. Enquanto você falava aí, né? Vinha uma reflexão, não sei se nudo também, nas pessoas que estão aqui nos assistindo, que é exatamente isso. Como é bonito a gente poder parar em alguma altura da vida e fazer esse flashback e olhar quanta coisa bacana aconteceu e quantas pessoas, né? E aí cada um com a sua crença, respeitando aqui todas, pessoas foram usadas, pessoas foram generosas, mesmo em empresas, líderes nos deram a oportunidade pagando um curso através da empresa, né? E aí eu lembro aqui de superiores que eu tive em algumas empresas que foram, pô, vou apostar em você, e pagaram um MBA, que eu não teria condição de ter feito pagando do bolso, né? E você trouxe aqui casos. Dá um desafio para a gente, né? Um desafio, é um presente. Isso eu acho né? São as oportunidades que a gente tem, né? Como é bom a gente ter esse sentimento de gratidão. Parabéns por ter resgatado esse ponto aqui. E eu acho que isso é algo que ele vai se formando, né? Eu acho que ele vai sendo construído e eu acho que ele começa a ganhar forma. No começo tem ali algum sentimento que você não sabe exatamente se é só gratidão, né? E você começa a pensar em como retribuir. Mas então, essa foi a minha jornada de início, né? E tivemos aí a sorte também, né? Apoiado por isso tudo, de poder ter sido dentro da nossa família a primeira geração a ter acesso à universidade. Com certeza. Né? E a partir daí, acho que... Quando a gente fala hoje, desculpa, fala assim, eu prestei vestibular e passei em todas. Nós, da nossa geração, entendemos o quanto isso é valioso. Se você for falar para um jovem hoje, mano, peraí, passou no vestibular, é só lá e fazer a matrícula. Que hoje é outra coisa esse tal de passar no vestibular de uma escola particular. Na época não, mesmo a particular, se você não passasse, você não entrava. Verdade, tinha que fazer cursinho, você lembra? Tinha que se preparar muito, tinha que estudar muito. Mas enfim, e aí comecei a cursar a faculdade de engenharia, fiz FAP, e me formando em engenheiro, no terceiro ano da faculdade de engenharia, eu recebi então a primeira oportunidade para começar a minha vida profissional no estágio. Numa empresa multinacional americana, a Unisys, na época ela era Boros ainda, né? Ela depois foi adquirida pela Sperry, né? E virou Unisys. E é uma empresa onde eu fiquei 12 anos. E era um momento de reserva de mercado, é também um mundo muito diferente, numa velocidade de giro muito diferente da que a gente tem hoje. Mas foi muito interessante porque uma vez formado eu comecei a trabalhar, a minha atividade ela tinha uma característica meio comercial para desenvolvimento, né, de projetos. Como a empresa que eu trabalhava, ela trabalhava pela reserva de mercado, ela não podia trabalhar no mundo de microinformática, ela trabalhava com mainframes. A Unisys até hoje trabalha com mainframes, né? E quando essa reserva de mercado foi chegando ao fim, as empresas multinacionais que tinham as restrições começaram a ter abertura do mercado. Então o trabalho que a gente tinha que fazer era uma decisão da empresa de desenvolver localmente a linha de produtos dela, trazia os projetos, mas operacionalizava a fabricação no Brasil. Então o desenvolvimento que a gente fazia era de fornecedores OEM. E era uma relação comercial, né? Então acho que tem dois aspectos aqui que também para mim são muito claros nesse momento. Eu me formei engenheiro e eu desempenhava uma atividade como engenheiro, mas eu queria entender como a empresa funcionava e me faltava a tal das humanidades aí, né? Eu sentia falta do relacionamento com as pessoas, do entendimento do ciclo do negócio inteiro. Eu gostava do que eu fazia, mas eu queria entender o todo. E nessa relação também com fornecedores potenciais, assim, às vezes me parecia assim, que a gente pedia coisas muito básicas, né? E a interlocução, o que eles traziam eram coisas que a gente não tinha pedido. Sabe? Do tipo, eu queria um copo com água. Copo com água eu não tenho, mas eu tenho essa borracha. Não, mas é o que eu tenho. Mas não foi o que eu pedi, né?
Então isso começou a me nortear, assim, me fazer refletir mesmo e falar, poxa, para mim acho que é mais relações humanas do que eu quero do que a engenharia de fato, né? E a engenharia, eu acho que ela tem tem vários atributos positivos, a capacidade, né, de pensamento estruturado e tudo mais, mas faltava as humanidades. Aí eu fui buscar complemento de formação. Já trabalhando, eu fui buscar complemento de formação. Aí fiz graduação em administração de empresas no Mackenzie, que era um curso orientado para engenheiros, portanto era um curso de menor duração, mas era graduação completa em administração. E nesse momento, para mim, eu conseguia ver o quadro completo, sabe? Eu conseguia enxergar as coisas, entender como as coisas funcionavam. Falei, pô, isso tá bacana. Depois fui buscar formação em marketing, porque pô, eu quero ir para vendas e como é que é esse negócio, né? Então eu preciso... E a minha vida sempre foi assim, sempre tentando buscar, né? Sempre muito inquieto, né? Nunca esperando que alguém definisse, ainda que eu tenha começado a minha jornada no momento em que a empresa te entregava um livrão dessa grossura quando você chegava, falar isso aqui vai ser a tua vida e a tua jornada na empresa. Então, ela estava definido que se você não provocasse nenhum mal maior, passado um ano, você ia se tornar um engenheiro pleno, mais 2 anos sênior, carreira em I. Estava tudo projetado, né? Coisa que impensável nos dias de hoje, mas era assim que funcionava o mundo lá. Mas eu não queria esperar. Para mim, essas inquietudes, essas coisas assim que me atraíam, eu procurava buscar um conhecimento acadêmico primeiro, né, para poder me ajudar a desempenhar profissionalmente. E assim foi. Então, fiquei 12 anos na Unisys. Da Unisys, a Compaq estava chegando no Brasil. Nesse momento também, é um momento que provavelmente muita gente que está nos escutando aqui não passou, não viveu, mas era o momento do home banking, Bill Gates vindo para o Brasil, patrocinado pelo Unibanco, porque o Unibanco estava viabilizando computadores para seus clientes, né? Então, e a Unisys é que operacionalizava esse processo inteiro, e nesse relacionamento com a Compaq, eles estavam chegando no Brasil e me convidaram para participar do plano deles, do projeto deles de crescimento no Brasil, já em vendas, né? Então, dentro da Unisys eu trilhei uma carreira da engenharia para vendas, e para a Compaq eu fui como vendas também. Eu gostava muito, né? Para mim, eu tenho uma certeza assim, muito clara, que tudo acontece de fora para dentro, né? O que eu quero dizer com isso? Na minha vida inteira profissional, com quem eu aprendi foi sempre com os clientes, né? Porque são eles que estão passando as dores, são eles que têm os problemas, e a gente tem a orientação de entender problema e buscar solução, né? No passado, as empresas elas se apaixonavam pelos seus produtos, não é? Sim. Depois que eu tinha o produto pronto, eu falei, agora nós vamos ao mercado dizer que a gente tem uma solução, só que nós temos que procurar qual o problema que a nossa solução endereça, né? O mundo das startups mudou isso radicalmente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas era esse o momento. Não, então, a minha conexão com clientes ali, poxa, para mim eram sempre muitos insights, né? Pô, eu entendo o que você está querendo, mas eu não tenho. Eu tenho 2 alternativas aqui, né? Falar que eu não tenho e ir embora, falar, pô, eu não tenho, mas vamos atrás disso. Vamos atrás disso, vamos estimular. Isso me levou para um convite inusitado dentro da Compaq também, quando ela comprou a Digital. Na época foi a maior aquisição na história da tecnologia. E a Digital era uma organização bastante maior que a Compaq, uma operação de serviço muito estruturada, mas também era uma organização de serviços que tinha uma orientação para suporte técnico. E o mercado queria comprar tecnologia como serviço já, né? Então nós estamos falando aqui de ano 2000, comecinho logo depois do bug do milênio, ali no ano 2000, e o mercado falou, não quero mais comprar tecnologia, eu quero comprar serviço. Então eu fui convidado na organização a assumir a posição de head de serviços.
que não era algo natural dentro das empresas também. Dentro das empresas, assim, colocando de uma forma muito clara, serviço sempre foi o patinho feio nas empresas, né? Porque estava lidando ali sempre com problema. Problema bom mesmo era vendas, que tinha bônus, que viajava, que tinha prêmio. Então, o movimento natural nas empresas era esse. E ali o mercado estava mostrando para mim que, assim, tinha um viés muito grande, tinha uma mudança muito grande ali. E não adiantava você querer vender se o que você tinha não era o que o cliente queria, né? Então, não foi uma decisão fácil, né? Mas, mais uma vez, assim, desafio colocado, desafio aceito. E a gente começou a estruturar essa organização de serviços e preparar a organização para esse conceito do outsourcing, do tudo como serviço, né? Que hoje é o que o mercado mais compra. Logo em seguida, a HP fez a aquisição da Compaq, também nasceu no seu momento ali a maior do mundo, quase um ano de disputas, né, entre os acionistas que eram a favor, os que eram contra, foi um processo e uma experiência de vida incrível também, né, porque você convivia, a organização, quando foi aprovado o processo oficialmente, então, no mesmo momento, em todos os países onde a companhia operava, foram anunciados 4 heads, né? Eram 4 grupos de negócio e eu fui anunciado como o responsável por serviços na operação do Brasil. E não existia organização. Existiam as 2 empresas que coexistiriam até o final do ano, só que você tinha que gerenciar aquilo, né? E promover uma convergência, preparar a organização, né? E as pessoas, assim, absolutamente ansiosas, né? Preocupadas, tentando entender o que seria no futuro, como é que é esse processo. E, assim, uma situação bastante difícil no sentido de gestão de pessoas mesmo, porque tinha pessoas que desempenhavam a mesma função com condições completamente diferenciadas de salário, de benefícios. E a única coisa que a gente podia falar era, olha, né? E a gestão de uma situação dessa é extremamente complexa, né, Carlos? Você está mexendo com a estabilidade, né? Com a insegurança. Uma insegurança. Você fala, pô, será que eu vou estar aqui amanhã, sim ou não, né? Enfim, o que vai acontecer? Exatamente. Então, para mim, assim, o elemento humano aí, para mim, são todos... Por que eu estou contando isso, né? Porque eu acho que da engenharia para vendas e depois essa conexão com pessoas, né? Eu fui mais ou menos entendendo ou me conhecendo mais para ver qual era a minha paixão mesmo, né? Onde eu queria estar, onde eu me sentia bem estando, né? Gosto muito das palestras do professor Cláudio de Barros, que ele fala que felicidade é você estar naquele lugar, naquele momento que você não quer que acabe, né? E eu acho que era muito isso. Então, toda essa questão de humanidades, desde aquela formação lá atrás que eu falava que sentia falta da faculdade, com todas essas experiências de vida no trabalho, né, foram me trazendo uma capacidade, uma sensibilidade, né, de procurar entender o outro, entender que não existe one size fits all. E a situação de cada um é diferente. Exatamente. Né? E a forma e a comunicação que você manda, por mais cautela, por mais cuidado que você tem, ela vai ser entendida de forma diferente, porque as pessoas são diferentes, estão em momentos diferentes, têm situações diferentes, enfim, foi uma super escola. Né? E esse processo todo acontecendo, e eu aprendendo com isso, né? Fazendo também aquele trabalho de aprender, né? De basicamente aprender, entender, tentar me transformar e tentar fazer melhor as coisas, mas assim, situações bastante difíceis, né? Situações... Ao mesmo tempo, hoje eu considero assim, uma generosidade muito grande, né, do universo para me colocar ali naquela situação. Porque... Isso eu tive um chefe que uma vez falava isso para mim, falou, a gente está passando por um problema na primeira fusão, quando a Compaq comprou a Digital, ele falou, não vai ser fácil, né? Vai ser complexo, vai ser complicado, mas um dia
a gente vai olhar para trás e falar, foi excelente ter passado por aquilo ali, a gente aprendeu muito, independente do que aconteça. Né? E nesse momento todo de insegurança das pessoas, a gente tinha que fazer muita chamada, a gente tinha que fazer muita comunicação, e a comunicação não era comunicação tão disponível como existe hoje. A gente procurava fazer comunicação verbal mesmo, né? Chamar as pessoas, conversar e escutar as pessoas. Né? E eu lembro uma vez na nossa subsidiária do Rio, um colaborador perguntando, Breto, o que eu falo pro meu filho quando eu chego em casa? Ele pergunta para mim, e aí, mãe, o que vai ser, mãe? E eu falava para ele, a minha melhor resposta para você é o que eu falo para as minhas filhas quando eu chego em casa. E eu não tenho como dourar a pílula para elas, ao mesmo tempo eu não quero deixá-las preocupadas. Mas o que eu acredito é o seguinte, a gente não sabe. Bom, o que está fora do nosso controle, está fora do nosso controle. Não sei o que vai ser lá na frente. Mas se a gente largar, se a gente abrir mão agora de fazer o que a gente deveria fazer bem feito, muito provavelmente a chance do futuro ser bom, ela vai diminuir muito. Então, vamos fazer o que a gente tem para fazer de melhor, né? Vamos esperar que exista um processo aí na frente, que ele seja baseado em meritocracia, que seja justo, né? E passe o que passe, que a gente siga, né? Se é para ficar porque a gente desempenhou bem, excelente. Se é para não ficar porque não desempenhou bem, temos que melhorar. Se é para não ficar porque a meritocracia não existiu, talvez não fosse o lugar que eu quisesse ficar mesmo, né? E vamos em frente, vamos juntos. Que assim seja, né? Vamos em frente. Vamos em frente, não tem muito o que fazer, né? Mas isso aprendendo ali na marra, né? Assim, E aí a HP assume. a HP assume uma nova companhia, né? Uma miscigenação cultural muito forte, duas culturas bastante diferentes. Quer dizer, foram duas fusões, né? Duas enormes. Começou com a Unity lá atrás, mas que não me afetou muito, era início de carreira, mas as duas maiores no seu momento, né? E o mercado muito dividido, né? O mercado externo e o ambiente interno também muito dividido, de acomodação disso tudo, das culturas. Processos bastante complexos, né? Então o processo seguiu e a gente foi ajudando a construir a nova empresa, né? Miscigenar a cultura, montar a organização. Existia o processo inteiro, ele foi muito bem assessorado por consultorias de mercado. Então, quanto a isso, não dá para se queixar. Mas foi um processo que eu diria de pouco espaço para criatividade, né? Porque como o processo estava muito estruturado da Califórnia para baixo, né? Então, assim, chegou um momento onde uma avaliação de mérito anual descia numa planilha Excel pronta, né? Com base em comparativos salariais do Brasil com a Índia. Então, se na Índia ganha menos, não cabe mérito aqui. Então, não era mais mérito a discussão, né? Então, um processo bastante complexo, assim, no sentido de rígido, né? Já tudo muito pré-definido. E tive, então, a oportunidade, fui convidado a me juntar à Lexmark no Brasil. Lexmark era uma empresa bastante menor que a HP, né? Tinha uma orientação muito grande, todo mundo conhecia, e muita gente conhece até hoje a empresa como impressoras. Isso que Foi justamente pelo produto, impressora. E a companhia estava fazendo um movimento no mercado ali, no mercado corporativo, porque ela estava vendendo já o outsourcing de impressão na frente de todo mundo, né? Vamos lembrar aqui, participei de um debate muito interessante ontem, quando estavam falando de governança, de tecnologia, compliance, e eu fiz a seguinte observação. A tecnologia, que não é de hoje, ela entra nas empresas como ferramenta de produtividade pessoal. Começou com os PCs. Lembra? Não tinha PC nas empresas. Eram os terminais de vídeo e os PCs começaram a popular alguns laboratórios, para alguns relatórios que alguém tinha que fazer. Impressora foi igual. Aquela tela de fósforo verde. Exatamente. As impressoras foram igual, né? Precisa imprimir um relatório e tal, com exceção daquelas de martelo, que era para impressão de nota fiscal. As outras eram
E o CIO, a área de tecnologia, não olhava para isso. Isso para ele tinha outras preocupações para tratar. Mais recentemente, o WhatsApp. Agora as discussões que estão acontecendo sobre inteligência artificial, tem que bloquear, a tecnologia vai entrar sempre antes das regras de compliance. E não tem como mudar isso. Né? O mercado vai sempre correr atrás, né? As regulamentações elas vão sempre correr atrás da tecnologia. Então, esse era um processo que estava acontecendo. A Lexmark era uma empresa muito ágil e já estava populando o mercado com projetos de outsourcing de impressão. E elas tinham ganho apenas Itaú, Santander e Bradesco. Então, eles tinham um projeto para instalar mais de 60 mil máquinas do Brasil inteiro, mas não tinha uma organização de serviço pronta. 60 mil? Mil máquinas. São 20 mil agências do Bradesco, outras tantas do Itaú. Meu Deus. E aí me chamaram e falaram, nós temos que estruturar uma organização de serviço. Falaram, esse desafio é legal, né? E já orientado ao mercado, com clientes dessa magnitude. Eu tinha uma excelente experiência de relacionamento com esses bancos na minha vida profissional anterior. Falei, para mim tá desafio bacana, né? Muito espaço para criatividade, para usar, para criar mesmo, foi. E foi um projeto muito bacana, né? Foi um resgate muito bacana, assim, com organizações lean, né? Mas muito mais enxuto, mais rápido, e decisões rápidas também, muito mais ágeis. E o projeto andou muito bem, né? O Brasil andou muito bem, e aí surgiu uma oportunidade. Eu chegando nos meus 50 anos de idade, nunca tinha tido a oportunidade de desenvolver uma carreira internacional. Me veio a oportunidade e falou, Breno, a gente gostaria que você replicasse isso para a América Latina. Mas tem que ir para Miami. Foi uau, com 50 anos de idade, sempre tive esse desejo. Né? Não de morar nos Estados Unidos, mas de desenvolver uma carreira internacional. Ter uma experiência multicultural. Para mim isso fazia falta. Eu acho que eu me sentia incompleto sem aquilo, como executivo. Bom, em toda essa história que eu contei até agora, nessa altura do campeonato, as minhas duas filhas já eram nascidas e já eram moças, né? A Ana Luísa, nessa época, estamos falando de 2013, quando surgiu esse convite, ela tinha 23 anos e a Helena tinha 17 anos. E elas não tinham plano de ir para os Estados Unidos, né? Então, e é diferente de agora, né? Filhos pequenos, você põe dentro do avião e fala, vamos ver o Mickey e não volta, né? Né? Já eram moças ali. E a Ana Luísa já estava fazendo faculdade, fez gestão ambiental, em seguida a Helena também entrou fazer psicologia, hoje são formadas e tal. A Helena esteve com a gente durante 1 ano, aplicou para a universidade lá, mas chamaram ela do vestibular daqui. Ela falou, então, eu vou voltar. E voltou. Então, foi um momento, né? Você vê que são algumas situações que a gente vai buscar, assim, é um pouco do que o Steve Jobs falava do connecting the dots, né? Conectando os pontos. Assim, de alguma forma, né? Eu quebrei a dinâmica do que seria o tradicional em várias coisas, né? Mudando de vendas para serviços. Assim, normalmente, com 50 anos de idade, quem vai embora são os filhos, não os pais, né? Então, nesse momento também, tomando decisão, falei, eu vou porque é importante para mim, as duas já estavam bem também. Então, e era um projeto, assim, mais bacana do que a experiência multicultural. A Lexmark, ela tinha a seguinte proposta para os clientes. Você precisa imprimir menos. E o cliente olhava para a gente, assim, com uma cara assim, você vende o quê mesmo, né? Pensando na impressora, né? E a companhia, ela já tinha realizado, ela já tinha compreendido que impressão em si, por si, não tinha valor agregado para ninguém, né? E que as empresas tinham uma oportunidade enorme de poder salvar, né? De eliminar custos, imprimindo o que fosse estritamente necessário. E começou a comprar empresas de software, porque o objetivo dela era canibalizar o próprio negócio. Diferente de algumas outras empresas aí, né? Da história, que percebe que o mercado está indo para lá e tenta sustentar, ela falou, não, nós vamos ser pioneiros. E começou a comprar as empresas de software e a abordagem era justamente essa, é tudo para o digital. Olha só a estratégia, né? O que é uma estratégia, né? Olhar para o futuro, né? Tudo para o digital, tudo para o digital. Essa fase
você tinha acesso ao conselho da empresa? Porque certamente uma empresa como essa tem um conselho. O conselho tinha um conselho mundial. A gente foi exposto algumas vezes ao conselho mundial. Como executivo responsável por América Latina, a gente tinha, né, no modelo de governança, a gente tinha encontros mensais com o presidente da empresa para apresentar o status do negócio, né, resultados, perspectivas e tudo mais. Em algumas dessas situações, essas reuniões coincidiam com a reunião de conselho, né, e algumas vezes nós éramos convidados para fazer uma apresentação. Eu, por exemplo, durante esse processo, tive a oportunidade de estar com o conselho falando de América Latina. Era um processo de letramento do que era a América Latina, né? Lembrando que a América Latina vinha de uma história em que, enquanto a economia americana e europeia estava muito forte, não era muito atrativo, né? E aí o mercado passou por uma retração muito grande, Estados Unidos, e de repente a América Latina e o Brasil ficou... Lembra uma relevância maior. Cristo voando na revista do The Economist, aquela coisa toda. Então, existiu ali uma demanda natural de, queremos conhecer mais esse negócio de América Latina. E acho que a gente também teve a oportunidade de vivenciar algumas situações muito curiosas até. Eu lembro de 2008, que teve uma desvalorização cambial muito grande. E numa dessas reuniões de apresentação de resultado, a gente mostrava, obviamente, como tinha havido desvalorização e a moeda no Brasil, a nossa receita vinha em reais, tinha uma diminuição na receita em dólar, natural, mas a rentabilidade estava preservada. E no mundo inteiro essa rentabilidade tinha sido desastrosa. E ele perguntava, né? Falei, escuta, o que vocês estão fazendo de diferente? Porque lugar nenhum do mundo está conseguindo manter a rentabilidade. Aí eu perguntei para ele, quanto tempo você tem para explicar? Aí ele falou, se você puder explicar para a gente o tempo que você quiser. E aí eu contei a história do nascimento da minha filha, da Ana Luísa. Ela nasceu no dia 17 de março de 1990. Lembram de 15 de março de 1990? Toma posse o Collor. No dia 16, a Zélia Cardoso de Mello anuncia o plano. E a Ana Luísa, que estava prevista nascer no dia 31, nasce na madrugada de 16 para 17. O dinheiro para pagar hospital, médico, retido, já tinha. E aí eu falei, e aí? Falei, então, para quem já viveu uma situação como essa, passar por um processo desse, não, essa hora é hora de sair sai da toca. Essa hora que está todo mundo escondido, né? Porque o cliente está ligando porque ele tem um problema, ele não tem dinheiro para pagar, ele tem que chamar porque ele não quer pagar, quer desconto. Aí todo mundo se esconde porque não quer dar desconto. Fala, não, essa é a hora de sair da toca, vai para o cliente. Porque assim, se a gente estiver junto com ele nessa hora, a gente passar bem por isso, nós vamos estar muito melhor depois. E a discussão aqui qual é? Não é conceder desconto, porque assim, o problema que você tem, eu tenho. O que nós podemos fazer junto? Reduzimos escopo, fazemos alguma coisa diferente, diluímos, postergamos algum projeto. Cara, estamos aqui para fazer junto. Então, são vivências que a gente tem, né? E que para o mundo corporativo, principalmente para quem nunca viveu nada parecido, nunca tinha vivido nada parecido com isso, é isso, não tem regra, não tem fórmula mágica, né? Não tem jeito. Se você sofrer a pressão do desconto, você vai sangrar. Eu lembro que nessa época também, na empresa que eu trabalhava, que é uma multinacional alemã, eles falavam o seguinte, tá bom, você quer ser CFO? Tá bom, então passe 2 anos no Brasil. Se você performar bem lá, você pode performar em qualquer lugar do mundo. E isso que acontecia. A gente tinha uma rotatividade aqui muito forte. Porque, né, expatriados vindo aprender a viver num ambiente que a gente poderia considerar até como hostil, vamos dizer assim, né, Carlos? Porque aqui realmente a coisa era bastante demandante, vamos dizer assim, e aí colocava à prova todos os skills, não só os técnicos, mas também aqueles... Essas habilidades de você conseguir conduzir. Por que você está falando no passado? Porque lá era pior ainda do que agora, né?
Então são situações como essa que a gente vivenciou. Então me faltava essa experiência internacional e em 2017 houve uma oferta para aquisição da Lexmark por um consórcio chinês. E era pela companhia inteira, já com as empresas de software compradas também. E era uma oferta muito agressiva, né? E o governo americano, ele fez ali a sua avaliação e falou, olha, software não tem jeito, software não vai, software fica nos Estados Unidos. Hardware a gente libera. Existia, o governo americano era um cliente muito grande da Lexmark. E os multifuncionais, as impressoras multifuncionais, eram equipamentos que lá e aqui já estavam sendo utilizados muito mais como equipamento de entrada e saída de dados do que impressoras efetivamente. Aqui em 2008, o Banco Itaú já fazia abertura de conta corrente numa multifuncional da Lexmark. O novo cliente chegava com os documentos, colocava no scanner, apertava um botãozinho de uma solução embarcada de captura de documento e o software ele identificava o que era cada um dos documentos escaneados. Os campos e tudo mais, né? Em 2008, né? A gente está falando de inteligência artificial agora, mas, enfim, tem muita coisa que está acontecendo já há bastante tempo. Então, tinham essas situações, o governo americano avaliou e falou, não, tudo bem, desde que vocês mantenham a proposta como está. Software não vai, e colocou uma série de outras condições. Uhum. E o consórcio chinês topou e comprou a companhia. Mas então a companhia, e eu continuava com responsabilidade de América Latina, só que a companhia passava a ser ou voltava a ser o que ela tinha sido 20 anos atrás. E nesse ano, e nesse momento, tinha toda uma enorme atratividade, né, no mundo, uma transformação enorme no mundo que já estava acontecendo por conta da invasão das startups, né, de crescimento de startups e tudo mais. Nesse mundo, eu tinha começado assim, a tatear alguns anos antes, 3 ou 4 anos antes, através de um amigo, Pierre Schurman, que era o fundador da Bossa Nova Investimentos, e ele tinha criado ali, estava criando o primeiro conceito de pool de investimento em startups. E me convidou a participar, eu entrei, mas entrei como investidor, mas não estava envolvido com o negócio. Então, nesse ano, em 2017, quando eu tomo a decisão de sair da Lexmark e pensar o que eu faria da minha vida dali para frente, eu falei, primeira coisa que eu tenho que fazer, bom, tem algumas vontades pessoais aqui, uma delas era fazer o Caminho de Santiago, né? Pela primeira vez na vida eu tinha uma oportunidade de tirar 30 dias, 40 dias do tempo que eu precisasse para poder fazer. Tinha um caminho feito pela metade do meu irmão alguns anos antes, que ele tinha feito até a metade e tinha tido um pequeno problema no joelho e tinha voltado. Eu falei, agora é a hora de fazer. Eu liguei para ele, ele achava que eu só estava pedindo as dicas para ele. Falei, agora você me diz onde a gente se encontra. Ele falou, não estou preparado. Eu falei, e eu estou? Não, vamos. Fomos e fizemos caminho, fizemos 900 quilômetros em 30 dias. Eu encontrei com ele na metade. Ele fez a metade que faltava, a segunda metade fizemos junto. Era uma grande vontade que eu tinha. Que legal. Uma outra vontade que eu tinha era, pela primeira vez, eu podia, ainda morando em Miami, eu podia convidar meus pais para passar um mês comigo e eu estaria à disposição deles. Que bacana. Porque eu nunca tinha tido essa oportunidade, né? Eles estiveram com a gente várias vezes lá em Miami, mas assim, segunda a sexta trabalhando, sábado e domingo a gente tá junto. Falei, não, agora estamos por conta. Então eram algumas vontades, assim, necessidades pessoais muito grandes que eu tinha, e a outra era entender esse novo mundo, né? Porque quando você está no mundo corporativo, mesmo em empresas de tecnologia, né, esse mundo, ele toma muito da tua atenção, né? E você, às vezes, acaba perdendo um pouco a perspectiva do que está acontecendo aí fora. Aí eu falei, não, agora eu preciso conhecer um pouquinho mais isso, porque é essa onda que eu quero surfar, né? Esse mundo que eu vim até agora, né? Com essas empresas, com essa característica, fazer mais do mesmo ali para mim não me parecia muito atrativo. E como eu já tinha entrado como investidor, eu falei, vou lá para a Califórnia. Fui para a Singularity University, passei lá um período estudando. E ali aconteceu um negócio mágico para mim. Algumas coisas aconteceram ali que me marcaram muito. Primeiro foi o conceito de abundância.
né? E assim, é um negócio que parece muito simples, mas eles falavam o seguinte: você olha lá para fora e quem pode dizer para a gente que faz sentido alguém pagar por energia elétrica? Não falta, né? Ah, mas poxa, tem a geração, tem a distribuição, tem custo. Divide por 8 bilhões de habitantes nesse planeta. Não era para pagar energia elétrica. Não falta alimento, não falta dinheiro, não falta nada. Esse mundo é abundante. Água. Estamos conseguindo estragar, né? Mas eu digo, tratando direitinho, Tem tudo. é abundância. Ocorre que a gente, desde o momento que a gente abre o olho, a gente é educado para competir. Não é? Tem que ser o mais rapidinho, o que fala primeiro, o que anda primeiro, o que entra na escola, na melhor escola, para entrar na melhor faculdade, para entrar na melhor empresa, porque só tem lugar para um. Não é assim que a gente... E aí, quando a gente fica adulto, a gente começa a escutar, não, o bom mesmo é habilidades humanas, colaboração, trabalho em equipe. Não combina, né, com o processo educacional que a gente é submetido desde a hora que abre os olhos. Então, isso para mim ali foi um choque muito grande, né? O conceito de falar, olha para o mundo de forma diferente. É quando parecer que a coisa está terra arrasada, reflete, né? Se acha, se encontra, porque não é isso, né? E a gente se coloca em situação de terra arrasada muitas vezes, né? Deixar, não deu certo aqui, não tem mais. Então, isso foi uma coisa muito bacana. E a outra, que para mim também foi meio mágico, foi que ali era o conceito de startup, né? Na veia, né? Aquela coisa toda viva, super ágil, veloz, de muita colaboração, super intensa, alto giro. Só que ali eles fizeram algo muito interessante. Como eles estão ali no Vale do Silício, eles estão, né, no quintal das empresas de tecnologia que estão desenvolvendo as tecnologias do futuro, né? Venture Capital, não faltava dinheiro ali de investimento. Empreendedores, as melhores cabeças, eles iam buscar no mundo inteiro. E ali eles organizaram tudo isso para desenvolver projetos alinhados às necessidades humanas. Então, cabe aqui, alimentação? É um projeto que vai resolver problema de alimentação para o mundo? Está aqui. É energia? Está aqui. É habitação? Está aqui. E aí, para mim, fez um clique muito grande com aquela coisa. E aí eu trago do give back, vamos dizer, né? O que eu faço, né? Ali eu pude entender que todo o conceito, toda a experiência que eu tinha, primeiro pensar em tecnologia, como forma de exponencializar tudo. E ali ele estava me mostrando que tudo aquilo que a gente ouvia de literatura ou escutava, né, de celebração das startups que tinham chegado a $1 bilhão, $1 bilhão, dos unicórnios, eu falei, pô, o que ele está mostrando aqui, né, que você pode ter um unicórnio de $1 bilhão, mas que ele impacta 1 bilhão de pessoas, pelo menos. Né? E aí eu vi que essa coisa podia se amarrar, né? Ou seja, trazer essa experiência, esse conhecimento, essa vontade, essa gana, e de alguma forma tentar buscar um espaço, uma forma de poder promover isso, usar isso em benefício de devolver isso, né? De criar alguma coisa que deixasse uma pegada muito grande. E aí, uma decisão muito natural, falei, bom, primeiro me envolvi um pouquinho lá nos Estados Unidos com o tema de social, e assim não dá para comparar, né? Então, quando você pensa em problema social lá, e você dá uma pedra que é aqui, fala, não, é Brasil, né? É meu país, é onde eu nasci, é onde eu me fiz, onde meus avós tomaram a decisão de fazer a vida deles, né? E vi tudo que eu tinha vindo daqui, né? Falei, não, é para lá, é lá que precisa. Então, eu venho para o Brasil. E aí falou, como é que eu uso isso tudo? Isso em que ano mesmo? Começou em 2017, pensar isso tudo. Efetivamente, a vinda definitiva acontece mais ou menos em 2020, comecinho em 2020, a vinda definitiva. Que também estava nascendo o Gael, né, o meu netinho. Então a gente já pegamos a pandemia aqui pelo Brasil e já ficamos, né? Mas foi um processo, foi esse processo de tentar colecionar isso tudo e como a turma diz aí, de pensar em como pivotar a minha carreira, né? Então eu pensava assim, naturalmente, onde eu posso influenciar como continuidade natural de carreira pela experiência que eu tinha, conselho, né? E fui buscar formação
de conselheiro. Essa questão uma consultoria. Essa questão das startups, eu já tinha uma pegada aqui, já tinha um pé dentro da Bossa Nova como investidor, fui me envolver lá também para fazer mentoria, para apoiar, né, os negócios a prosperarem. E eu tinha essa necessidade de falar, terceiro setor, né? Eu quero conhecer essa realidade, porque essa é a realidade que eu quero impactar. Como é que você vai impactar algo que você não sabe o que é, né? Então, alguns conceitos incorporados, né, do mundo corporativo. Para mim, o que mais ficou vivo é o conceito de ecossistema, né? A história mostra, né? Não adianta você querer ser o maior, o melhor, o tem tudo. Não, você tem que estar inserido no melhor ecossistema. Ficava aquela discussão, quem vai sobreviver, as corporações ou as startups? Um pouco de um pouco de outro, e quem vai se fortalecer é quem estiver fazendo trabalho junto, né? Pode ser compra, pode não ser, pode ser prestação de serviço. E no mundo das startups, esse conceito vivo, né, de primeiro encontrar um problema, defina o problema, se apaixona por aquele problema, né? Testa um produto, escuta o mercado. É isso mesmo que você quer? Tem certeza? Podemos fazer? Você me ajuda? Podemos pilotar? Testa. Tem fit com o mercado. E parte. Né? Assim, era algo que era impensado, né, no modelo corporativo tradicional. E fora isso tudo, essa questão do impacto. Então eu comecei a me envolver também, né, quando eu volto para o Brasil. E aí eu havia comentado e vou buscar conhecimento com o Instituto que era um instituto que a gente tinha muita relação por gestão dos projetos de estagiários que as companhias que eu havia trabalhado faziam, que é o Instituto Via de Acesso, né? E por ali tenho a oportunidade também de encontrar pessoas extremamente gentis e muito conhecedoras, né? Que tinham muita vontade também de poder compartilhar, acelerar esse meu processo de conhecimento. E aí começa a misturar um pouquinho de tudo, né? Porque como consequência meio que natural veio um convite, né, para eu assumir como conselheiro no Instituto Via de Acesso, depois no Instituto CEO do Futuro, que é outro instituto também bastante interessante, que faz um trabalho de apoiar jovens, que tem a sua história educacional em escolas públicas, né? E que já estão cursando faculdade, e o trabalho que a gente faz é de procurar trazer o conceito de soft skills e fazer desses jovens empreendedores sociais. Então, é usar essas habilidades para desenvolver projetos sociais, né? Para ajudar a transformar o entorno deles, e a gente acredita muito nesse processo de multiplicação. E aí começa então a desempenhar, né, uma experiência prática de conselho no terceiro setor. Terceiro setor, as startups têm uma coisa em comum: falta recurso. No início de vida da startup, falta recurso. Então todo mundo tem que fazer tudo com o que tem. Então, muitas vezes é vender o almoço para comer o jantar 3 dias depois, né? Outra coisa, e aí assim, é uma grande diferença, ao mesmo tempo que tem essa semelhança, tinha uma outra grande diferença. É que as startups, o conceito das startups, ela nasceram nesse ambiente colaborativo. E o terceiro setor é muito solitário, né? Porque assim, é tanta fartura no sentido de faltar, né? Fartura, né? Tô brincando aqui com as palavras, mas falta tanto para poder fazer tudo que se ambiciona fazer, que o terceiro setor, ele tem pouca possibilidade de olhar para os lados e abrir os braços, né? E a gente começa a identificar no terceiro setor oportunidades onde você apresentar, né, aproximar dois institutos, 1 mais 1 dá 11, para a transformação, por exemplo, da vida de jovens, né? Então você tem ali uma instituição que está fazendo um trabalho com jovens, né, com meninas egressas da Fundação Casa, resgate de autoestima e tudo mais. E eu pergunto, poxa, mas se ela não tiver inserido na economia, se ela não tiver sustentabilidade econômica, financeira, que chance ela tem de transformar a vida dela? Ah, então estamos pensando nisso. Não, mas tem outro instituto, que é o Instituto Via de Acesso, que apoia esse jovem a entrar nesse mundo do trabalho, né? Então você não tem que esperar e pedir favor para as pessoas. Se aproxima, né? E para esse jovem vai mudar a vida radicalmente, né?
Então, coisas desse tipo. Então, e é um processo assim, de muito aprendizado, extremamente rico, né? E você vai fazendo também, de novo, aprendendo com a pouca disponibilidade, né? Como é que você vive, né? Lembrando que no momento corporativo as empresas tinham dinheiro, ainda que nunca ninguém tivesse me dado um cheque em branco para fazer o que eu quisesse, mas não dá para falar que faltava dinheiro. A gente tinha que pelejar por alguns projetos, mas o dinheiro vinha. Né? Desde que bem tem uma coisa interessante, pegando um gancho aqui, um parênteses para você beber uma aguinha, é que a gente fala muito que a carreira de conselheiro é uma carreira muito por propósito, né? Então, as pessoas trilharam uma carreira executiva, algumas tiveram mais sucesso do que outras, algumas conseguiram juntar uma questão patrimonial, financeira também, outras não, né? Mas a gente sempre fala isso aqui na Board Academy. Você pode ser bem remunerado, viver de conselhos? Claro que pode. Muitos dos nossos colegas estão aí em 2, 3, 5 conselhos e ganhando uma boa remuneração média nesses conselhos. Mas a remuneração não pode, no nível de conselho, não pode ser o principal fator para que um executivo decida se tornar conselheiro. Uhum. Tem que ter um propósito por trás, seja de ajudar uma empresa, que é uma empresa que vai produzir, vender e lucrar, como de ajudar um terceiro setor, né, de ajudar o nosso país, ajudar a sociedade. Acho que isso vem em primeiro lugar e o dinheiro vai ser consequência. É verdade. É o ikigai da pessoa, né? É isso mesmo. E eu acho que a pandemia, ela deu uma chacoalhada no mundo também, no sentido das empresas, de buscar um resgate também do seu propósito, né? Para que eu existo? Sem dúvida. Né? Então a gente viu grandes empresas aí, grandes empresas químicas, que naquele momento ela rearranjou a operação dela para produzir álcool, né? Que era o que faltava. E assim por diante. Então, eu acho que teve esse repensar interno, né? De para que a gente vive. E eu acho que a gente não pode deixar também de considerar, né? A gente está falando muito de experiência vivida e tudo mais, mas assim, a gente tem que ter uma consciência muito clara, uma consciência plena de que o mundo estará sempre em constante mutação, né? Hoje a gente convive no ambiente de trabalho, nas empresas, nas startups, nas ONGs, nos institutos, tem 3 gerações convivendo lá dentro, que pensam completamente diferente. E não tem certo e errado. Né? Você tem que entender isso. Né? Você tem que aprender a conviver com isso. Porque disputar o que é certo e o que é errado, assim, você só vai levar frustração pro resto da tua vida. Isso que a gente abordou no Board Talks, né, da intergeracionalidade. É isso. Né? E às vezes, dependendo do caso, né, Carlos, até mais do que 3 gerações, né? Você pode pegar lá e aí os valores são diferentes. Né? E a gente tem que respeitar isso, mas também buscar uma harmonia nesse relacionamento. Eu acho que essa é a grande... E se quer colocar quer dourar um pouquinho mais, ou quer colocar um nível um pouquinho mais de complexidade, é só pensar em empresa familiar. Nossa, aí... Né? Porque na corporação é uma coisa, e ali não existe relação, normalmente não existe uma relação, né, de família ali, né? Mas na empresa familiar isso está acontecendo ao vivo, em processo de sucessão, né? Então, e está acontecendo, e é legal isso, né? Porque também se todo mundo pensasse que nem a gente, né? Então, poder ter a oportunidade de estar próximo de outra realidade, vale para tudo. Né? Vale para qualquer recorte, né? Social, econômico, geracional, tá próximo, entender, testar ali, ouvir, escutar, conversar, para entender como é que a pessoa pensa, quais são os drivers, quais são os motivadores, né? Pensar nas ambições, né? No que move, é completamente diferente. E, de novo, isso nos faz melhor, isso nos torna pessoas melhores, né? Pelo menos a gente está mais preparado para poder conviver e tentar agregar. Porque senão é uma luta eterna, né? De querer se sobrepor, porque a sua ideia... Não, porque eu tenho experiência, porque eu fiz... O mundo é outro. É o ecossistema, né? Exatamente. Exatamente. Carlos, uma pergunta. A gente está quase 1 hora conversando aqui, o tempo voa, né? Hoje, o Carlos está atuando...
em conselhos, o Carlos é investidor, o Carlos é proprietário de alguma empresa. Conta pra gente o seu momento atual. Então, hoje... Pós ida para Miami, volta para o Brasil, reflexão, empresas do terceiro setor, e aí? Já fiz projetos de consultoria, hoje sou conselheiro de 2 institutos, sou conselheiro de 2 startups, faço mentoria para vários projetos, fiz consultoria para o IBGC, para o conceito de ESG para startups, uma busca de uma modelagem, Sebrae, Associação Brasileira de Startups, Bossa Nova, sou investidor, né? Assim, na verdade, eu participo como alimentação, como oxigênio para mim de hubs de inovação, porque está tudo misturado, né? Participo de fóruns e de grupos que tem como mote a preparação, a formação, a orientação, mentoria para conselheiros para levarem temas como governança social para o conselho. Se ambiental, que tem tanta regra, já tem tanta regulamentação, mal popula o conselho, a social então nem se fala, né? Então tem um pouquinho de tudo aí, eu não consigo me definir, né? Quando perguntam para mim, eu tenho 2 respostas sempre. Eu estou falando, ou estou fazendo arte, ou eu estou construindo pontes, né? Porque aonde isso vai dar, a gente não sabe. Os modelos estão abertos, né? E isso para mim é a coisa mais legal, porque quando você começa a conversar e conhecer, né? Se tiver uma oportunidade de você modelar um projeto, há predisposição a falar, parece fazer sentido, vamos para a mesa e vamos construir alguma coisa junto. Vamos fazer algum projeto junto, né? Então, e eu me movo por isso, né? Assim, no final disso tudo, não é dinheiro, né? Não é satisfação pessoal por poder, assim, eu me movo por aprender, por poder ajudar. Acho que é um sentimento de utilidade. A gente quer ser útil, né? E isso por si só já é bastante coisa. E tentar produzir algo assim, sabe aquelas mãos que se estenderam pra gente? Como é que a gente usa isso tudo? Como é que eu consigo estender a minha mão? A minha e a de todo mundo, né? Porque o pessoal assim fala, poxa, você está falando em give back, você pensa em montar um instituto seu, faz uma homenagem para o seu pai e tal. Fala, seria legal, né? Procuraria fazer da melhor forma possível, mas eu acho que tem muita oportunidade em cima da mesa, sabe? Para colocar ecossistema mesmo, para construir uma nuvem do bem, sabe? E botar isso tudo. E tem muita gente fazendo coisa muito legal. Para mim, isso é o que é o mais legal, né? A gente... E talvez, se tem uma mensagem aqui que eu pudesse deixar para todo mundo, eu acho que é essa, né? A gente vive momentos bastante difíceis de mundo, né? De muito questionamento da própria capacidade de coexistência do ser humano. E eu acho que a gente não pode, né, acreditar que o mundo é isso só, né? Que é o que está saindo nos noticiários, porque é o que vem de notícia. Tem tanta coisa boa sendo feita, tem tanta gente fazendo coisa bacana, né? Então, essa perspectiva que eu acho que a gente não pode perder, porque senão a gente desiste, né? E essa conexão com o terceiro setor, que eu recomendo para todo mundo, seja para quem está querendo começar uma experiência no conselho, o terceiro setor precisa muito. O terceiro setor ele vai hospedar muitos executivos que estão nesse processo de mudança de carreira, porque o terceiro setor precisa e tem muita oportunidade para isso, né? Mas independente do que você esteja fazendo, do teu momento, né, a aproximação com o terceiro setor, a conexão com o terceiro setor remete a gente para uma realidade de mundo e de vida que a gente não tem ideia, né? A gente não tem ideia dos vieses inconscientes que a gente tem. Então, e ter essa oportunidade começa a ajudar a gente a quebrar um monte de barreira, aquelas, sabe, as falsas verdades que a gente acredita, né? Rotulagem, rotulação, julgamento, pré-julgamento, e é necessário. Isso traz também, eu falo isso
por experiência própria, Carlos, né? Eu tive a oportunidade de ser presidente de uma fundação, de uma empresa, Bacana. onde nós patrocinávamos, né, conduzimos ações para jovens carentes, que estavam no ensino regular, mas que tinham uma renda máxima, né, eram uma situação bastante vulnerável. Então, nós trazíamos esses jovens para dentro da empresa e os próprios funcionários se tornavam educadores voluntários, complementando a formação desses jovens, né? Então, isso dava uma oportunidade para esses jovens, para eles se inserirem no mercado de trabalho e começar a ajudar a família, né? Então, é interessante quando você admite esses jovens, era um programa de 1 ano, e depois, né, você traz os pais também, primeiro para agradecer e explicar como é que vai funcionar aquilo, porque afinal são menores de idade, né, geralmente entre 15 e 17 anos, e depois, passado desse 1 ano, quando você devolve esses jovens, né, você fala, ó, aqui tem a festa de conclusão, aquela coisa toda, e você vê os pais vindo agradecer. Então, é uma gratidão, que é aquilo que eu falei, é difícil de descrever, né, mas é uma coisa que faz muito bem. E você sabe, Desculpa, só interrompendo. E a mesma coisa a gente está fazendo aqui agora, né, Marcelo? Tô pensando nisso agora. Com a revista Board Review da Board Academy, né, a maior parte da renda dessa revista ela vai ser destinada para a mesma coisa, né, para o propósito, para ensino, para educação, para dar oportunidade, né, aí, nesse caso é um instituto também que vai fomentar de 2, né, quer dizer, são crianças, né, 2 anos, até os jovens de 17 anos. Bacana. Né? E isso é uma coisa que não... Quer dizer, sei lá, se você é um empresário, você não precisa, se puder, ótimo, monte um instituto, monte uma fundação, mas se você não tem toda a condição para isso, ou não tem, enfim, a afinidade necessária para isso, você pode apoiar uma instituição, né? Fazendo esse papel social também de apoiar o outro. Aqui na Board Academy a gente tem uma frase nossa que é muito verdadeira, que o propósito da Board Academy, no final das contas, o meio é a formação de conselheiros, é o como, né? Mas o nosso propósito, no final das contas, é ajudar o nosso país. Como? Formando conselheiros para que atuem nas empresas, e essas empresas vão fazer o quê? Vão fazer a economia rodar, Sem dúvida. né? Vão gerar empregos, fazer realmente a roda girar. E aí esse empresário vai poder também devolver um pouco, contribuir com aqueles menos favorecidos. Sem dúvida. E a empresa fazendo mais do que o papel social dela de simplesmente empregar, né? Porque só tem uma forma de transformar isso tudo, é com o setor produtivo fazendo mais do que ele faz hoje. Sim. Não é que ninguém faça. Muita gente faz projetos muito legais, mas tem espaço para fazer mais. Eu queria deixar uma recomendação também para quem estiver nos assistindo. Qualquer porte de empresa, existe uma startup, que eu não tenho participação nela, por isso coloco aqui de uma forma muito clara, que eu tive a oportunidade de conhecer há algum tempo atrás, que chama-se Incentive.me. Incentive.me. Conheço. O trabalho que eles fazem uma avaliação gratuita para as empresas buscando oportunidade nos seus resultados financeiros de possibilidade de poder aportar, de poder aproveitar alguns incentivos legais para poder apoiar num programa social, né? Isso é fantástico, porque considerando a nossa complexidade tributária e tudo mais, né? Muitas empresas olham para isso, fazem alguma avaliação, mas o trabalho que eles fazem é muito bacana. E o mais legal é que, conversando com o fundador, ele falou o seguinte: sabe por que a gente faz gratuito? Porque assim, a gente queria... Era a forma de sustentar o nosso projeto, vender isso. Só que nós não fizemos um único, que a gente não encontrasse a oportunidade da empresa poder investir. Um único. Então a gente começou a falar o seguinte: a gente faz para você, se a gente não encontrar nada, você não paga. Se a gente encontrar alguma oportunidade, você avalia os projetos que a gente tem elencados aqui. Porque o que eles fazem é criar um ecossistema, eles atraem os projetos sociais. Então isso traz uma perspectiva que às vezes assim está na nossa mão,
mas a gente, por desconhecimento, não utiliza. Isso vale também para pessoa física, né? Mas esse trabalho que eles estão fazendo é bastante orientado para finalizar nesse gancho aí, não é um custo adicional para a empresa. Não é o que ela já vai pagar de imposto para o governo, um crédito tributário, uma coisa já está lá. É só ter alguém com especialização para ajudá-lo a direcionar exatamente aquilo para o terceiro setor. Carlos, já passamos de 1 hora aqui, estamos em 1h08 conversando, a conversa fluiu e um prazer enorme estar aqui contigo. E poderia fluir muito mais. Né? Com certeza. Parabéns pela carreira. Obrigada. Pela decisão, tanto de ir, como também a decisão difícil, porque não é fácil. Você está num país de primeiro mundo, né, com uma condição financeira X, e vou voltar para o meu país, tem a questão familiar, tem tudo isso, mas também do outro lado, os dois lados da moeda, né? Eu vou voltar, mas como é que é a violência? Como é que vai ser para os meus filhos crescerem de novo nesse país, agora que eu desfrutei de uma condição melhor? Então, a coragem de ter ido e também de ter voltado, e especialmente agora, a sua dedicação aí e esse olhar cuidadoso para o terceiro setor, parabéns realmente, e muito obrigado por ter compartilhado conosco. Imagina, o agradecimento é só meu. Fico à disposição de vocês. Ao seu comentário do que o que eu convido todo mundo a refletir, assim, aquela vida que a gente se empolga, que a gente se emociona porque mudou, pensa nas próximas gerações. Né? A transformação, ela é brutal. Né? Fazer alguma coisa agora por alguém dá uma perspectiva diferente. Bom, para mim, a educação mudou minha vida. Né? Então, eu sou fã número 1 de educação. E eu só acredito na educação. Então, tem que ter educação. Tem um querido amigo dos brasileiros, Edson Arantes do Nascimento, né? Vulgo Pelé. Que lá, quando ele era um jovem ainda, acho que ganhando, não sei se a primeira Copa, em algum momento, ele soltou uma frase dessa. Cuidem das crianças, porque daqui 20, 30, 50 anos, quantas gerações serão impactadas se a gente fizer o dever de casa agora, né? O poder da transformação. Então, se você... E não adianta, gente, presta atenção, não adianta ficar esperando que os órgãos públicos cuidem de tudo isso. A gente observa que nos países que já são desenvolvidos, né, que eles têm, né, uma qualidade de vida excelente, eles também fazem, eles continuam fazendo isso. E eu acho que é por isso, né, que eles continuam crescendo tão rapidamente. E aqui no Brasil a gente precisa muito dessa consciência, né, de que cada um pode fazer a sua parte. Mesmo que indiretamente, né, você mencionou bem, Carlos, né, independe do tamanho da empresa. Você pode contribuir. Por exemplo... Independente do tamanho da ajuda. Por exemplo, a assinatura da própria revista, da Board Review, é um valor... Não vai fazer... São R$199. Um jantar com a patroa por ano, mais caro. Por ano. E você vai estar contribuindo, mesmo que indiretamente, para as crianças que estão lá, que estão sendo contempladas com esse apoio. Então, gente, eu acho que é só questão de botar a mão na consciência e falar, tá, vamos ajudar. E para fechar isso aqui, eu acho que fica aqui um pensamento, né, para a gente compartilhar com os conselheiros que estão nos assistindo. Você que não é ainda, ou você que já é conselheiro em alguma empresa, você está lá. Você é a pessoa que recomenda, que incentiva, que orienta um empresário. Coloque na sua pauta de agenda essa prioridade também, de olhar para o terceiro setor. É claro que você está ali para ajudar esse empresário a perpetuar a sua empresa, alguns para profissionalizar, passar pelo processo de sucessão, venda, enfim, tem diversas metas. Mas uma delas também na sua agenda pode ser o que a gente está contribuindo aqui com o nosso bairro, com a nossa cidade, né? Com as famílias, com a escola aqui do bairro. Não dá para deixar tudo na mão do governo, não estamos nem falando aqui de problemas de sonegação, estamos falando aqui que não dá conta de um país tão grande e continental como o nosso. Cada um de nós precisa fazer um pouquinho. E nós, como conselheiros, podemos levar essa bandeira nas empresas onde a gente está aconselhando. Carlos, bacana. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi uma aula. Eu agradeço. Vamos marcar outras vezes, com certeza. Vocês também. E outro dia eu ouvi uma frase que eu queria deixar aqui, que eu acho muito bacana também. Assim, quando a maré sobe, todos os barcos sobem.
Excelente. Olha só, né? Não é só o meu barco, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então, ter essa visão, ter essa visão plena de qualquer coisa que a gente faça, nós não estamos ajudando o outro apenas. Né? Nós estamos nos ajudando também. né? Porque a retribuição que vem também, como você disse, esse sentimento, essa gratidão, não tem preço. A gente naturalmente se torna uma pessoa melhor. Faz parte da nossa essência. Então, eu acho que essa satisfação que a gente sente quando a gente faz isso, né? Eu acho que é o afloramento da nossa essência, talvez, uma parte disso. Muito bem, muito bem. Obrigado. Esse foi o nosso podcast, Os Conselheiros, aqui com Carlos Bretos, com meu amigo Udo Girlich também. Uma aula, sem dúvida, um momento de reflexão sobre aquilo que nós temos feito, como pessoa física, como empresários e como conselheiros. Se você gostou, deixe seu comentário, curta, compartilhe também com outros colegas. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e nos vemos no próximo episódio. É isso aí. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.